Este é um guia completo sobre o kefir de água. O kefir de água é uma bebida probiótica fermentada reconhecida por seu sabor refrescante e potenciais benefícios à saúde, produzidos através da fermentação de água açucarada com grãos de kefir de água. Essa bebida tem uma longa história, com possíveis origens que remontam ao México, onde se acredita que os grãos foram encontrados em cactos, ou ao Tibete, com relatos de monges presenteando Madre Teresa com eles. Ao longo do tempo, o kefir de água ganhou diversos nomes, como tibicos, cristais de água japoneses e abelhas da Califórnia, o que sugere uma ampla disseminação e adaptação cultural dessa prática de fermentação. Os benefícios para a saúde associados ao consumo do kefir de água são vastos e incluem a melhora da saúde digestiva e o fortalecimento do sistema imunológico. Essa bebida é uma alternativa saudável a refrigerantes e outras bebidas açucaradas, oferecendo uma fonte natural de probióticos que podem contribuir para um microbioma intestinal equilibrado. Sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros probióticos. E se você está começando, nosso curso Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos, é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição abaixo ou no primeiro comentário. Antes de mergulharmos nesse conteúdo fascinante, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com seus familiares e amigos. Quer mais vantagens e conteúdos exclusivos? Junte-se ao nosso clube dos canais tocando no botão Seja Membro. O processo fundamental por trás da produção de kefir de água é a fermentação. Os grãos de kefir atuam como cultura simbiótica de bactérias e leveduras, que consomem o açúcar presente na água. Durante este processo metabólico, são gerados ácido lático, dióxido de carbono, responsável pela efervescência, e pequenas quantidades de etanol. Essa transformação não apenas reduz o teor de açúcar na bebida, mas também a enriquece com probióticos, enzimas e outros compostos bioativos que podem ser benéficos para a saúde. Quanto à produção de kefir de água a partir do zero. A questão sobre a possibilidade de produzir kefir de água a partir do zero, sem a utilização de grãos de kefir pré-existentes, é frequentemente levantada. A análise das informações disponíveis indica que a produção autêntica do kefir de água depende fundamentalmente da presença dos grãos de kefir como cultura inicial. Embora existam relatos de métodos para fazer kefir de leite sem grãos, utilizando kefir de leite já pronto, não há evidências que sustentem a produção de kefir de água genuíno sem a matriz microbiana específica contida nos grãos. A produção de kefir de água do zero, sem grãos, provavelmente não resulta em um produto com as mesmas características do kefir tradicional, uma vez que os grãos abrigam uma comunidade microbiana complexa e específica, essencial para o perfil único do kefir de água. Essa comunidade inclui uma variedade de bactérias e leveduras que atuam em sinergia para realizar a fermentação e produzir os compostos que conferem ao kefir o seu sabor, textura e benefícios probióticos característicos. A base científica para essa limitação reside na complexidade da composição dos grãos de kefir de água, que pode variar dependendo de diversos fatores, tornando difícil a sua replicação a partir de culturas probióticas genéricas. Os probióticos disponíveis em pó ou cápsulas geralmente contêm um número limitado de cepas bacterianas que podem não incluir as leveduras e a diversidade de bactérias presentes na intrincada matriz dos grãos de kefir. A tentativa de usar probióticos em vez de grãos pode levar à obtenção de uma bebida fermentada com algumas bactérias benéficas, mas é provável
que ela não possua a complexidade de sabor, a textura e o perfil probiótico do kefir de água tradicionalmente cultivado. A simbiose estabelecida entre as diferentes espécies de bactérias e leveduras dentro dos grãos é crucial para o processo de fermentação e para a produção de ampla gama de compostos que tornam o kefir de água tão especial. Comparativo: kefir de água com grãos versus probióticos. O processo de produção de kefir de água utilizando os grãos de kefir envolve a adição desses grãos a uma solução de água açucarada e a subsequente fermentação por um período de 24 a 48 horas. Uma das grandes vantagens desse método é que os grãos de kefir são reutilizáveis indefinidamente, desde que sejam mantidos em condições adequadas. Em contraste, a utilização de probióticos em pó ou cápsulas para produzir uma bebida fermentada envolveria a adição direta desses probióticos à água açucarada, sem a presença da matriz simbiótica e complexa dos grãos. Embora esse processo possa resultar em alguma fermentação e na presença de bactérias benéficas, o perfil microbiano e as características finais da bebida seriam distintos do kefir de água tradicional. A fermentação com grãos de kefir é um processo dinâmico e vivo, onde a comunidade microbiana presente nos grãos se adapta e evolui ao longo do tempo, influenciada pelas condições ambientais e pelos ingredientes utilizados. Essa adaptabilidade pode levar a um produto mais robusto e com um perfil probiótico mais diversificado ao longo de sucessivas fermentações. Por outro lado, o uso de probióticos em pó ou cápsulas oferece uma abordagem mais estática e definida, onde a composição microbiana é predeterminada pela formulação do produto. Existem diferenças significativas na composição microbiana do kefir de água cultivado com grãos em comparação com os probióticos comerciais. O kefir de água com grãos contém uma ampla variedade de bactérias, incluindo espécies de lactobacillus, lactococcus, streptococcus, leuconostoc e além de diversas leveduras como Saccharomyces, Dequera e Hanseníaspora. Essa rica diversidade de micro-organismos contribui para os múltiplos benefícios à saúde associados ao kefir de água. Em contraste, os probióticos em pó ou cápsulas geralmente contêm um número menor e mais específico de cepas bacterianas selecionadas por seus efeitos particulares. A maior diversidade de espécies probióticas no kefir de água cultivado com grãos pode resultar em uma gama mais ampla de benefícios para a saúde, incluindo diferentes efeitos no microbioma intestinal, que se beneficia de uma população microbiana variada. A escolha entre grãos de kefir e probióticos depende das preferências individuais. Os grãos oferecem a possibilidade de um cultivo contínuo e um perfil probiótico potencialmente mais rico e dinâmico, enquanto os probióticos proporcionam maior conveniência para um uso único, embora possam carecer da complexidade do kefir tradicional. Cuidados essenciais com os grãos de kefir de água. Para manter os grãos de kefir de água saudáveis e ativos, alguns cuidados essenciais devem ser observados. A qualidade da água utilizada é um fator crucial. Recomenda-se o uso de água sem cloro e flúor, como água filtrada, mineral ou de poço. Deve-se evitar o uso de água destilada ou de osmose reversa, pois a falta de minerais pode prejudicar os grãos. A água dura, rica em minerais, é geralmente preferível à água macia. A fonte de alimento para os grãos é o açúcar. O açúcar de cana é o mais recomendado, podendo ser orgânico ou branco, mascavo, turbinado ou rapadura. Adoçantes artificiais, mel e xarope de bordo não são ideais para a alimentação regular dos grãos, embora possam ser usados em pequenas quantidades ou ocasionalmente. A temperatura ambiente é outro fator importante,
devendo ser mantida entre 20 e 27 graus Celsius durante o processo de fermentação. Temperaturas extremas podem danificar ou inativar os grãos. Os recipientes utilizados devem ser de vidro e os utensílios para manusear os grãos devem ser de plástico ou madeira, evitando o contato prolongado com o metal. O aço inoxidável é geralmente seguro para coar o kefir. O recipiente de fermentação deve ser coberto com um pano ou filtro de café preso com um elástico, permitindo a respiração e prevenindo a entrada de contaminantes. A suplementação mineral é opcional, mas pode beneficiar o crescimento e a saúde dos grãos. Pode-se adicionar uma pitada de sal marinho não refinado, bicarbonato de sódio, melaço não sulfatado ou uma pequena quantidade de casca de ovo à solução de fermentação. A qualidade da água e do açúcar são fundamentais para a saúde dos grãos, pois fornecem os nutrientes e o ambiente necessários para sua atividade metabólica. Os grãos de kefir são sensíveis à composição da água e à fonte de carbono. O cloro e o flúor podem inibir ou danificar os micro-organismos, enquanto a falta de minerais pode levar à lentidão ou à deterioração dos grãos. O tipo de açúcar utilizado também influencia a taxa de fermentação e o crescimento dos grãos. O ambiente de cultivo, incluindo a temperatura, a luz e a proximidade de outros fermentados ou produtos químicos, pode afetar a saúde e a atividade dos grãos. Os grãos de kefir são organismos vivos que respondem ao seu entorno. Temperaturas instáveis ou extremas, exposição à luz solar direta ou proximidade de fontes de contaminação podem estressar ou prejudicar os grãos. Problemas comuns podem surgir durante o cultivo. Grãos lentos ou inativos podem se beneficiar da adição de minerais ou de um período de descanso na geladeira. Uma textura viscosa no kefir pode ser causada por um desequilíbrio de nutrientes ou por uma temperatura inadequada. Um sabor ou cheiro estranho pode indicar problemas na fermentação ou contaminação. A observação regular do kefir, aparência, cheiro, sabor, é importante para identificar problemas precocemente e tomar as medidas corretivas necessárias. Mudanças na cor, textura, odor ou sabor do kefir podem ser sinais de que os grãos não estão saudáveis ou que o processo de fermentação está desequilibrado. A intervenção imediata pode ajudar a restaurar a saúde dos grãos e a qualidade da bebida. Multiplicação e manutenção da saúde dos grãos. Para estimular a multiplicação dos grãos de kefir de água, é importante fornecer-lhes as condições ideais. Inicialmente, grãos recém-hidratados podem precisar de tempo para se adaptar ao novo ambiente. Alimentar os grãos regularmente com água açucarada fresca a cada 24 a 48 horas é crucial, pois evita que fiquem sem alimento. Utilizar a proporção correta de açúcar, água e grãos também é fundamental para um crescimento saudável. Geralmente recomenda-se 1/4 de xícara de açúcar por litro de água e uma quantidade adequada de grãos, cerca de 2 a 4 colheres de sopa por litro. Manter uma temperatura de fermentação ideal entre 20 e 27 graus Celsius também favorece a multiplicação. Evitar a refrigeração frequente dos grãos também contribui para a sua saúde e multiplicação. A suplementação mineral através da adição de pequenas quantidades de sal mineral, melaço ou casca de ovo pode fornecer os minerais necessários para um crescimento robusto. A multiplicação dos grãos é um indicativo da sua saúde e atividade, e condições ótimas de cultivo promovem esse crescimento e replicação. Para a manutenção a longo prazo de saúde dos grãos, ciclos regulares de fermentação com água açucarada fresca são essenciais. Deve-se evitar o uso de ingredientes inadequados, como adoçantes artificiais ou um excesso de minerais que podem desequilibrar a cultura. Proteger os grãos de contaminação utilizando utensílios limpos, evitando a proximidade de fontes de mofo ou produtos químicos é crucial.
Embora períodos ocasionais de descanso na geladeira possam ser necessários, eles não devem se tornar uma prática regular, pois a refrigeração frequente pode estressar os grãos. A consistência dos cuidados e a atenção às necessidades dos grãos são essenciais para a sua saúde e longevidade. Assim como qualquer organismo vivo, os grãos de kefir prosperam em um ambiente estável e com recursos adequados. A regularidade na alimentação, a qualidade dos ingredientes e a proteção contra fatores prejudiciais garantem a sua vitalidade a longo prazo. Existem opções de armazenamento para grãos excedentes ou quando se deseja fazer uma pausa na produção de kefir. Para armazenamento de curto prazo, até 2 semanas, os grãos podem ser refrigerados em água açucarada fresca. Para um armazenamento mais longo, até 6 meses, os grãos podem ser secos ao ar ou em um desidratador em temperatura abaixo de 30 graus Celsius e armazenados na geladeira ou freezer em plásticos Ziploc. Para reativar os grãos armazenados, coloca-se em água açucarada a temperatura ambiente, trocando a água diariamente até que a fermentação retorne ao normal. Esses métodos de armazenamento permitem interromper temporariamente a produção de kefir sem perder a cultura dos grãos. Este vídeo continua e na segunda parte falarei sobre os problemas comuns na fermentação do kefir de água e como solucioná-los. Falarei também sobre a proporção ideal de açúcar, água e grãos e abordarei também tipos ideais de açúcares que devemos utilizar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou. A sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus familiares e amigos. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.